Olá pessoal, tudo bem? A gente já está indo para o terceiro episódio da série Carinata Além do Grão e já falamos um pouco sobre a visão geral da cultura da carinata, um pouquinho sobre certificação, mercado SAF, né? No anterior a gente falou sobre o sistema de produção, destrinchamos todo o manejo, né, e como ela se comporta, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como posicionar a carinata e como utilizar ela pensando na melhor rentabilidade, no melhor uso dela, pensando em sistema, né? Meu nome é Felipe, eu sou responsável pela canola e carinata no Brasil e no Paraguai, e aqui a gente está com a Tamara e com o Bota. Então tá, boa tarde então, é bom estar aqui novamente compartilhando essas informações, né, trazendo um pouco do nosso dia a dia e o que a gente tem encontrado de respostas. Eu sou Robson Bota, sou coordenador técnico de pesquisa da Nufarm Brasil e Paraguai. E aí queria já trazer, adentrando o assunto, primeiro eu vou passar a bola aí para a Tamara aí se apresentar também. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar de volta aqui com vocês e fazer parte desse projeto tão importante que é a Carinata. E estou muito feliz por poder compartilhar tudo que a gente vem fazendo durante esse ano. No último episódio, a gente comentou um pouquinho sobre como encarar a carinata dentro do nosso sistema. Então, tinha um conceito de usar a carinata como custo zero, né? Ou uma carinata como retorno. Mas até antes disso, né, eu queria falar um pouquinho sobre rotação de cultura, né? Qual que é a opinião de vocês e como que a gente consegue inserir a carinata na rotação? Perfeito, Phil. Acho que a palavra interessante aí que a carinata se encaixa é sistema. A gente vem observando aí hoje a mudança no perfil também do produtor, olhar não só para a cultura principal, que é a soja, o milho, mas olhar para o sistema como um todo. Por isso que a gente tem visto realmente em algumas regiões esse crescimento de mix de cobertura, essas plantas de serviço, né? Então, olhando de fato para o sistema. Quando a gente vê a carinata entrando nesse sistema, ele traz esses benefícios por ser uma brássica, né? Então, normalmente de não utilizar brássicas, né? Ou muito pouco, né? A utilização de brássicas nesse sistema. E isso aí faz com que realmente ocorra essa rotação de culturas, né? Tentando trazer um pouco, exemplificar o que seria essa rotação de culturas, hoje eu vejo que no sistema, né, nós temos algumas problemáticas, né? Que é o quê? As doenças de solo, que vêm gerando problemas e perdas de produtividade aí na soja. Acho que em muito ponto também porque há uma confusão de rotação e sucessão, ou monocultura de duas culturas, né? Sim. E aí, quando a gente entra, né, numa sucessão, que é o que normalmente ocorre, né, soja, milho, soja, trigo, né, na região sul, isso é uma sucessão. Quando a gente olha para a rotação, realmente trazer plantas que exploram o solo em níveis diferentes de profundidade, né, demanda de nutrientes diferentes, não hospedam doenças, né, como eu estava falando. Então, nós temos doenças na soja aí, como risoctônia, fomopsis, macrofomina, que são doenças que estão no solo, né, num nível mais elevado, em função dessa sucessão, não de rotação de culturas, e aí causando problema porque são de fato de difícil controle. Quando a gente entra com uma planta, como a carinata ou como uma brássica, que não é hospedeira desses mesmos patógenos, de fato nós estamos fazendo uma rotação porque a gente está quebrando o ciclo dessas doenças aí. Então, embora a gente tenha, né, a gente falou no episódio anterior sobre algumas problemáticas, né, alguns pontos de atenção, que é a esclerotínia, nós temos outros benefícios daí, que é dela não ser hospedeira dos mesmos patógenos que causam problema e tem perda de produtividade na soja. Acho que o principal gancho é justamente isso, né? Quebrar o ciclo de doenças, quebrar o ciclo de pragas, né? E colocar uma brássica no sistema que normalmente é só uma oleaginosa, ou como é a soja, e depois colocar uma gramínea, como é o milho. Então, normalmente é o que acontece. Soja, milho, isso que você falou, né? Soja, milho, soja, trigo. Então, colocar uma brássica no sistema não significa fazer um soja carinata novamente, né? Então, deixar isso pontuado, né? Que não é o que a gente quer que aconteça, a gente quer realmente incluir
a carinata num sistema de rotação de culturas. Eu vou pegar um gancho, tu falou que é bem importante, pensando na certificação e no mercado da carinata. Quando a gente vende a carinata para a Europa, ou vende como um SAF, a carinata ela tem uma pontuação tão grande de pegada de carbono, porque ela entra com uma cultura de rotação, tá? Então, a carinata não pode ser plantada na mesma área, né, 3 anos consecutivos. Então, acho que no primeiro episódio a gente comentou sobre os 33% da área com carinata, é justamente para todo ano tu conseguir rotacionar com uma cultura de serviço e renda, né, ao longo de toda a tua área. Então, e por que isso, né? Por que tem essa nota aí, né, quando a gente fala? Porque a carinata, se a gente hoje aumentasse 5 milhões de hectares de soja, safra, muito provavelmente, né, seria difícil a gente controlar que esse avanço de soja não avançaria sobre áreas ou de proteção, ou de áreas de solo degradado. Então, é claro que é possível, temos espaço, não é perfil do nosso agro, mas seria difícil o controle. Agora, a gente aumentar 5 milhões de hectares numa safrinha, né, em áreas de cerrado que muitas vezes passam descobertas, e segundo os dados do Conab, a gente passa quase 35 milhões de hectares, que antes era soja na safra e na safrinha passa sem plantio de nada. Então, é por esse serviço que a gente tem uma nota e reconhece isso dentro do preço de carbono. Só quis fazer um gancho, porque tem tudo a ver com o programa da carinata também. Claro. E aí trazendo um pouco, né, de alguns números ou referências, né, dessa questão de possibilidade de rotação, nós temos no Rio Grande do Sul lá uma área de 6 milhões, né, arredondando de 6 milhões de hectares aí que é utilizado para soja, né? Então nós temos mais uma área de 900, 800 mil hectares de milho, nós temos 1 milhão e 100 de trigo, 1 milhão também de arroz, né? Então outras culturas que a gente tem aí no inverno gira em torno de 2 milhões, tá? Estou arredondando os números, tá? Então nós temos 2 milhões de hectares no Rio Grande do Sul que não geram uma renda direta para o sistema produtor, tá? Temos pecuária, né? A gente sabe de todos os benefícios que tem nas plantas de cobertura, né? Que não é uma renda direta, né? Vai ter benefícios para a soja, mas nós temos essa área aí e é justamente aí que a gente consegue explorar ela com a carinata, trazendo os benefícios que nós falamos para o soja, para o sistema como um todo, né? Mas utilizando essa área aí. E apesar de a gente trazer essa questão aí de ocupar essas áreas, a gente não quer que o produtor deixe de plantar outras culturas de inverno, como por exemplo o trigo, a cevada, né? Temos a questão do sorgo em algumas regiões. De forma nenhuma a gente quer que o produtor deixe, porque ele precisa fazer rotação de cultura. A gente quer que o produtor integre a canola, a carinata no sistema, né, para ele ganhar esses benefícios. De todos os benefícios que nós falamos, nós temos algumas pesquisas lá no Rio Grande do Sul que nos dizem o seguinte: um trigo semeado no inverno seguinte de uma canola, né, aí trazendo canola, trago as brássicas aí, ele tem um ganho de 10 a 15% a mais em produtividade no trigo, né? Então, só de nós integrar essas culturas no sistema, nós já temos ganhos. Outra informação, quando eu converso com produtores que trabalham com canola ou plantam canola há mais de 5 anos, é unânime a afirmação deles que eles têm ganhos de produtividade na soja. E esses ganhos aí são de 2, 3, 5 sacos por hectare, quando compara com uma aveia, com um trigo, por exemplo, tá? Então, de novo, a gente tem benefícios e é função nossa, né, junto com o produtor, com os agrônomos, achar formas de encaixar nesse sistema onde é ganha-ganha, né? Então, usando um pouco da experiência tua aí do Rio Grande do Sul, né, e o que a gente tem trabalhado, Tamara, fazer uma rotação com a brasca e com a carinata, que é o foco aqui da nossa conversa, dentro de um sistema de rotação, eu vou ter ganho na soja, como cultura principal, no milho, como a gente tem alguns relatos, como cultura principal, mas então na safra de inverno do ano seguinte, seja um trigo ou seja uma cevada, por exemplo,
Tem ganhos sim, né? Nós conversamos nos podcasts anteriores, né? Da questão de planta daninha. Então, uma das principais plantas daninhas hoje nas culturas de inverno lá no sul é o azevém. Então, a gente consegue hoje tá trabalhando aí para manejar a azevém no meio da carinata, né? Com custo baixo, né? Então, a gente já consegue diminuir o banco de sementes aí. Quando a gente, de novo, tira, né, uma gramínea do inverno, né? Faz essa rotação aí, baixa também o inóculo de doenças, né, das culturas do trigo, né, as manchas, né, do trigo lá, da mancha amarela e tal. Então a gente também já quebra esse ciclo de doenças. Então dessa forma aí que a gente tem esses ganhos, né. Eu acho importante a gente trazer aonde que a gente tem esses ganhos aí de produtividade na soja, né. A própria questão de reciclagem de nutrientes, né, nós comentamos também nos episódios anteriores ali que a gente tem essa reciclagem de nutrientes, o principal deles é o potássio, que vai estar nessa palha, né, nessa massa seca ali sendo degradada e ficando disponível então para a soja. Então a gente já tem esse nutriente ali prontamente disponível para a cultura sucessora, né, no caso da soja, pode ser o milho também. Então é dessa forma aí que a gente tem esses benefícios nas culturas, doenças e nutrientes, né? Boto, eu tive né, conversando com um pesquisador, né? E ele falou sobre né, a gente comentou sobre o potencial de redução de nematóide. E ele falou que tinha uma área que ele ia por carinata que tinha tanto nematóide que até fazia cosquinha no pé. Qual que é o efeito da carinata com a interação com a parte de nematóides? E qual que é o benefício que a gente já consegue? E talvez seja uma das alavancas também de produtividade, né? O que a gente consegue afirmar hoje, né, Tamara, e aí depois tu vai trazer um pouco mais das informações, o que a gente consegue afirmar hoje é que a carinata não reproduz nematóide. Ela não aumenta a quantidade de nematóide que tem no solo, certo? Então, num solo que a gente conhece, que a gente tenha nesse nível de infestação aí, é óbvio que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, né? Então, o mesmo manejo que ele faz ali, pensando em nematóide para soja, a gente vai ter que fazer para carinata também, para ela poder estabelecer, porque apesar de ela ser um FR, né, um fator de reprodução baixo para nematóide, 0,5, 0,4, um FR baixo, ela é impactada, né? Então a gente tem que fazer esse manejo aí justamente para ela consiga se estabelecer e aí entregar todo esse potencial aí que a gente vem falando, né? E aí pensando em nematóides, né, nós temos 4 principais aí, tanto para soja ou algodão também, né, que são os principais problemas que nós encontramos hoje, que vão ser as 2 espécies de meloidógene, tanto a incógnita como a javânica, o pretilencos e também o rotilencos. Então, nós temos estudos em andamento, né, temos repetições desses estudos, tanto no Mato Grosso do Sul, como também em Goiás, e a gente está buscando a informação para trazer para o produtor que que realmente a gente inclui carinata no sistema, além de todos esses benefícios que a gente já veio falando, a gente também auxilia na redução de nematóides no solo, né? E um outro ponto, né, a gente sai um pouco das culturas convencionais, digamos assim, né, para nós, né, de falar de soja, de milho, né, trigo, cevada, mas a gente entra numa outra questão que a gente discute bastante, que é o café, né? O café é o berço do nematóide, diria eu, né? Tem muito nematóide. Então, de repente, a gente colocar uma carinata. E aí, eu não digo nem a carinata com foco em produção de grãos. Pode ser uma possibilidade, sim. Mas também nós temos a carinata que é só para produzir biomassa, né? Que é a no Green 60. Então, a gente entra com uma outra possibilidade, pensando justamente na redução de nematóides no solo. No café é bem interessante mesmo. Porque a gente tem um solo extremamente fértil, bem adubado, né? Uma raiz pivotante da carinata suportaria um plantio em uma declividade um pouco maior, pensando no Triângulo Mineiro. Eu acho que a busca ali, né, de nutrientes que já estão em processo de lixiviação e trazer de volta pro café, e a redução de nematóide, não é bem interessante mesmo. E além disso, o café, ele tem um espaçamento entre linha maior, né? Então, aquele espaçamento entre linha, por mais que a gente não tenha café ali, ele precisa ser manejado. Então, de repente, a gente colocando a carinata numa entrelinha de café, a gente diminui os custos até com manejo de plantas daninhas ali na entrelinha, né? E já que tu falou de culturas
diferentes de soja e milho que a gente tem comentando, a gente poderia pensar numa estratégia, e eu acredito que talvez a Nugreen, para colocar a carinata numa rotação em áreas de algodão. A gente comentou que o rotilencos a gente tem essa redução de rotilencos. Nós podemos sim pensar na possibilidade, e aí inclusive porque hoje, quando a gente pensa em rotação com algodão, né, para diminuir a infestação de nematóides, a gente tem a crotalária, por exemplo. Mas a crotalária entra naquele quesito de planta de cobertura que não vai gerar uma renda para o produtor, né? Então, de repente, incluindo a carinata nesse sistema, a gente consegue ter o manejo de solo, né, de nematóide, e além disso, ainda a gente tem a possibilidade de gerar renda. A gente tem, então, né, falando então da Nugest 350, né, que é o foco dela é grão. Nós temos duas formas de conduzir, né, seja ela para um investimento, para a gente buscar essas produtividades aí acima de 2.000 quilos, 2.500 quilos, então nós vamos precisar investir. Nós temos a Nugest 350 num sistema de baixo custo, né, o produtor realmente ele quer uma planta de cobertura, então ele vai lá, vai colocar a semente, talvez fazer uma proteção, o custo dele vai ficar baixo. Se colher, ele ainda vai ter uma renda, né? E ainda nós temos uma terceira opção, que é a Nugreen 60, tá? Essa que ela não produz grão, né? Ela tem essa questão de não produzir grãos férteis, né? Grãos viáveis ali. Então a gente tem a possibilidade de usar ela dessa forma simplesmente como cobertura. Justamente porque nós temos algumas brássicas, né, utilizadas em sistemas, né, como plantas de serviço ali, que ela floresce em 30 dias após a semeadura. E em 60 dias ela já está produzindo grão, né? Isso aí é um problema, porque eu tenho um período curto, né, e em 60 dias eu já vou ter uma semente ali, ou eu vou deixar essa cobertura e vou ter uma semente que pode me impactar no sistema, ou eu vou ter que destruir isso aí em 60 dias. E a Nugreen 60, por não ter essa questão de produção de grão e ter um ciclo mais longo, a gente consegue realmente explorar todo esse potencial num custo baixo e ter essa cobertura verde aí por, né, 80, 100 dias, em alguns casos até mais, né? Então, tendo essa cobertura. Além disso, nós temos essa questão também de ela ter FR, né, fator de reprodução baixo para nematóide. Então, a gente consegue aliar a questão de descompactação do solo, reciclagem de nutrientes e também redução de nematóide, né? E com relação à Nugreen 60, o ciclo ele deixa de ser um problema, digamos assim, né? Porque no momento que for conveniente, a gente pode simplesmente fazer um manejo para terminar com a cobertura e o plantio pode acontecer, né? Então o ciclo ele deixa de ser um gargalo, né? Não, perfeito. Maravilha, né? A flexibilidade que a gente tem de posicionar as duas. Então, a cobertura do solo, redução do banco de plantas daninhas ali, como benefício, uma renda com uma cultura de cobertura, uma nova família entrando dentro da rotação. A gente pode potencializar, então, a cultura principal e, pelo que tu disse lá da experiência do Rio Grande do Sul, até potencializar a cultura de inverno ali, o trigo, possivelmente a cevada, né? Do ponto de vista do sistema radicular, como que é a exploração da carinata e o que a gente pode esperar do solo pós-carinata? Tá. Comentamos no outro episódio, né, que o sistema radicular da carinata é um sistema muito agressivo, né? E aí, só para relembrar a informação, o sistema radicular é um sistema pivotante. Então, nós temos uma raiz principal ali, mas nós temos diversas raízes secundárias, e essas raízes secundárias podem sim chegar até 1,80 m, 2 metros de profundidade no solo. Então, pensando em estrutura de solo, né, de repente a gente tem um solo mais compactado, que a gente precisa usar alguma alternativa, né? A carinata entra como uma alternativa para ajudar na estruturação de solo. Então, deixar um solo mais poroso, né? Por conta do sistema de raiz pivotante, esse, com certeza, é um dos maiores benefícios da cultura. E nós temos relatos de produtores, né? De que a gente vê lá, né, na lavoura. Então, se eu tenho um talhão que tinha aveia preta, né? Uma aveia e carinata ou uma brássica no mesmo talhão,
e ele está semeando soja, isso é relato de produtor. Quando ele está cruzando com o trator ali, quando ele entra na área de carinata, a potência do trator, a forma com que ele está plantando ali é mais leve, ou seja, sobra potência ali no trator, né? Então não tem uma resistência tão grande. É isso que ele traz para nós, que não tem uma resistência. Isso mostra aí, de fato, esse efeito direto aí da descompactação do solo, né? Então, nós temos esses benefícios aí de descompactação, de ter uma porosidade maior do solo. E o que isso aí também gera, né? Uma caixa de água, entre aspas, maior. Então, eu tenho uma capacidade de absorção, de infiltração maior nesse solo descompactado ali. Então, quer dizer também que eu tenho uma disponibilidade de água ali, uma manutenção de água no solo por mais tempo. E aí vem uma outra questão, né, que nós estávamos falando aí também nos episódios anteriores sobre a cobertura do solo, né? Nós comentamos que nós temos uma relação CN baixa, né, que essa palha não persiste por muito tempo. Apesar de ela deixar 6, 7 toneladas de matéria seca, essa palha não persiste por tanto tempo no solo. E a gente sempre traz, né, a gente traz uma problemática para o produtor, mas a gente já traz a solução também. Então, se eu assumo que nós temos uma palha por pouco tempo e a gente sabe que palha no sistema é importantíssimo, né, como que a gente faz para mitigar isso daí? Tá? E a nossa recomendação, e também trazendo muitas experiências que os produtores já fazem, né, é fazer uma palha antes ou depois da carinata. Mas como que eu poderia fazer isso daí? Por exemplo, nós temos produtores do Paraná que colheram um milho, safra, semearam aveia, né, porque eles têm problema de azevém lá, então semearam aveia para ter essa cobertura, dessecaram a aveia e plantaram carinata. Então, quer dizer, eu já diminuí a questão da pressão ali, emergência de azevém, né, por ter uma cobertura ali com uma aveia, e eu já fiz essa palha aí. Então, quer dizer que eu vou ter uma palha, um pouco mais de palha, só dependendo da carinata. Outro cenário é a questão da inserção do milho no sistema, né? Então, se eu estou programado a plantar carinata, eu posso fazer milho um ano antes, que já tem uma palha, um volume de palha ali, que já tem uma relação CN diferente, já vai ter mais uma persistência maior. Então, a gente sempre faz isso, né? Nós temos uma problemática, mas sempre traz uma solução para mitigar esses problemas aí. Agora, uma pergunta. A gente falou antes ou depois, durante, é possível fazer algum consórcio? Esse é algo que a gente está tentando validar na pesquisa. Nós tivemos produtores esse ano, né, que já fizeram o consórcio de carinata com braquiária. E aí, assim, foi feito de diversas formas, né? O plantio foi feito junto com a carinata, foi feito alguns dias depois, né? A gente teve vários sistemas. E aí, para a gente validar na pesquisa, né, se realmente é possível a gente fazer esse consórcio, o que a gente tentou fazer esse ano foram 2 sistemas, né? O plantio ocorreu na mesma data de semeadura da carinata, mas nós tentamos fazer de 2 formas. O plantio na entrelinha e também o plantio depois com o uso de drone, como se fosse uma cobertura, né? A lanço daí? A lanço, isso. Sim, nós podemos fazer isso, né? A gente viu no nosso ensaio que a gente não teve impacto na produtividade, então uma das alternativas é sim, de repente, a gente colocar uma braquiária junto no sistema para a gente aumentar a quantidade de palha. Num modelo parecido com Santa Fé, alguma coisa assim? Isso, isso. Mas aí, teria que fazer um controle também com herbicida dela? Bom ponto. A gente também teve esse tratamento, né? A gente buscou colocar um tratamento onde nós não tivemos aplicação de herbicida, pensando em dar uma segurada, né, não em matar, mas em segurar o crescimento da braquiária, e também onde nós não tivemos nenhuma aplicação. Então, inicialmente, o que a gente observou? O crescimento da braquiária com a carinata, ele foi muito parecido inicialmente, né? Então, o que nós pensamos? A gente vai precisar fazer algum manejo para segurar a braquiária. Fizemos em uma parte da parcela, né? Só que depois o que a gente observou, que conforme o desenvolver do ciclo da carinata, como ela produz muita biomassa, né, fecha a linha aí rapidamente, onde a gente não teve aplicação, nós não tivemos interferência.
Então, a gente não precisa se preocupar em fazer um manejo para assegurar o crescimento da braquiária. Seria um Santa Fé mais barato, então, porque não teria nem aplicação do segurar com herbicida ela. Isso. Não, bem interessante. E outro ponto, né, a gente falando um pouco mais sobre o benefício da carinata, como que a tolerância ou o quanto que ela percebe a questão de geadas? Também é algo interessante quando a gente fala em rusticidade, né? A gente vê uma adaptação muito boa da carinata. Então, para nossa seleção, né? Para a seleção dos materiais que vem, o time lá do melhoramento já começa selecionando elas com híbridos que toleram menos 6 graus, tá? Então, essa seleção só avança híbridos que toleram isso. Mas em que estágio? Principalmente no estágio de estabelecimento, no estágio de plântula. Então, só avança híbridos que passam por esse crivo, né? Bom, mas nós temos aí, né, em algumas regiões aí, geadas aí durante praticamente todo o ciclo, né? Então, quais são os pontos mais críticos, né, do ciclo que podem impactar a geada? No estabelecimento, tá? Como eu falei, a gente tem alguns híbridos, né, que virão para o mercado aí tolerando um pouco mais, mas no estabelecimento, né, até a primeira folha verdadeira ali, antes disso, nós temos o final do florescimento. Por quê? Porque no final do florescimento nós temos flor e sílica. Então, essas geadas aí, elas podem impactar aí também no pegamento dessas flores, no pegamento da sílica e também no início do enchimento de grão, né? Aquele grão bolha mais aquoso ali, ele pode ter um impacto ali. Diferentemente das culturas de outros cereais de inverno, né? A carinata vai ter um impacto, tá? Dependendo da intensidade dessa geada, tá? Mas ela não vai comprometer toda a produtividade. Né? Nós temos ali 40 dias de florescimento. Se nós tivermos uma geada nesse estágio aí, a gente pode ter um impacto ali, abortar alguma forma, e depois, quando a temperatura voltar, ela segue o ciclo normal e segue produzindo. Outro ponto, mais importante, né, ou tão importante quanto a temperatura, é o tempo de congelamento. Tá? Então, se eu tiver uma temperatura de 0 grau por 3, 4 horas, nós vamos ter um impacto muito pequeno ou zero de impacto. Agora, se nós tivermos uma temperatura de 2 graus, que nós temos congelamento, né, por 8 horas, aí o impacto é maior. Então, o que impacta, de fato, é o tempo de congelamento. E as brássicas têm uma questão de aclimatação. Então, outra forma de impactar mais ou menos, né, é a temperatura média. Né? Então, se nós temos uma temperatura média próximo aí de 15 graus, por exemplo, e nós temos uma redução gradual dessa temperatura ao longo da semana, ao longo de uma semana ou duas, o impacto vai ser menor na geada. Agora, se nós viemos com temperaturas aí, em torno de 20, 25 graus, e de 2, 3 dias de diferença nós tivermos uma temperatura, nós temos um impacto um pouco maior. Então, só reforçando que esse impacto é parcial na carinata, né? Nós podemos ter esse abortamento, né? E aí depois, quando voltar a temperatura, ela segue o ciclo normal e o produtor vai colher da mesma forma. Assim, tô me falando isso daí, ele corrobora também com o manejo, porque plantar na época ali de abril, maio, na região sul, é justamente para que a geada não atue nesses principais períodos aí, que eu acabei de comentar. Agora, o MS, a gente sempre, ou com uma certa constância, a gente tem geadas. Tá? A geada do MS é diferente da geada do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ou ali da região de Guarapuava, do sul do Paraná. Ela sente essa geada do MS? Essa geada de 1, 2 graus? Quase nada, Fio. É muito pouco esse impacto, porque quando tem essas geadas aí, como eu disse, é um período muito curto, né? Então o impacto vai ser praticamente nulo, né? Tem que muita coisa se alinhar ali para dar esse problema, tá? Então praticamente aí a gente pode dizer que ela tolera muito bem esses cenários aí. E nós vimos esse ano aí, essa safra, né? Santa Catarina, por exemplo, ali,
com temperaturas aí de menos 8 graus negativo. Menos 6, menos 8 graus em algumas lavouras ali. Nós tivemos um impacto bastante grande nesse cenário ali, mas não foi só por questão da geada. Nós tivemos ali um acúmulo de fatores. Então, a gente teve um período de chuva, 5 dias ali chovendo 100 milímetros ali nesse período, e logo na sequência uma geada aí de menos 7, menos 8 graus. Então, aí são um acúmulo de fatores que impactou. Né? Que não, talvez não só a carinata, mas qualquer outra planta também seria impactada. Nós vimos aí drástico desse. E nós vimos nesse mesmo cenário aí lavouras de aveia, lavoura de trigo que também tiveram morte de plantas, né? E além disso teve essa primeira geada, uma semana depois teve mais uma geada e um mês depois teve mais uma geada, né? E aí o que a gente tira de conclusão disso é que, claro, né? Foram diversas geadas seguidas, então a gente teve sim um impacto, mas apesar disso, a carinata é uma planta resiliente, né? Ela tem a capacidade de se recuperar ali de situações adversas. E aí, pensando nisso, não só pensando na geada, né? Mas também, por exemplo, numa situação de déficit hídrico, né? Em um período, de repente, que a gente tem ali um corte de chuvas, né? Como o sistema radicular dela é um sistema profundo, né? Ela tem o poder de alcançar a água que está em maior profundidade, né? Então, é uma cultura, assim, bastante resiliente. E aí, para trazer um pouco mais ainda de realidade do que está acontecendo agora, essas lavouras ali em Santa Catarina estão sendo colhidas agora, né? Então, passou por todas essas problemáticas aí, e nós temos áreas aí colhendo acima de 1.700 quilos por hectare. Então, tivemos dificuldade de estabelecimento, tivemos impacto de esclerotínia, tá? Então, mais um exemplo aí sobre a esclerotina. Nós tivemos uma área que a incidência de esclerotínia foi bastante alta mesmo. Tá? Manejo, o inóculo era alto, né? A condição, o ambiente ali também estava favorável. Essa área que teve uma infestação alta de esclerotínia produziu 1.700 quilos por hectare. Qual é o custo dele? Esse custo aí ficou em torno de R$1.200 por hectare, R$1.500 por hectare. Não chegou a 12 sacos por hectare de custo. Tá? Então, assim, mas o mais importante, né, num cenário desses aí, é que mesmo nesse cenário, ela produziu, né? Então, mostra um pouco da resiliência tanto para a esclerotínia. E aí, quando nós falamos da geada, né, voltando aí para a geada, essas lavouras estão sendo colhidas ali e apesar de ter passado por tudo isso daí, nós estamos tendo ótimas produtividades e o produtor está tendo rentabilidade. É fato, tá, que aí nós tivemos um impacto no ciclo, né? Por causa de tudo isso que aconteceu. No Rio Grande do Sul também nós tivemos geadas lá 2 semanas, além da geada de tempo nublado, isso aí impactou no ciclo. Então nós falamos que a Nugget 350, na média, os nossos ensaios nos últimos 3 anos aqui no Brasil tem dado seus 150 dias. Tá? Esse ano nós temos áreas aí que produziram em 126, 130 dias, né, regiões mais quentes, e quando nós vamos às regiões mais frias, pelo impacto da geada, nós chegamos aí a 170 dias de ciclo. Né? E aí, então, é esse efeito aí que acaba impactando aí também no ciclo, né? Pensando um pouco também, falando de anos, a gente teve um ano tão atípico e tal, a gente está falando muito de mudança climática e como que a gente pode colaborar com tudo isso, e a carinata é uma resposta real para isso. Qual que é a demanda hídrica da carinata? Como que eu coloco ela no sistema? Porque pelo que vocês falaram e pelo que a gente pode ver, a carinata é uma opção segura, né, de diversificar risco dentro da lavoura, né? Hoje a demanda hídrica para a carinata, para a gente fechar ciclo, né, e produzir, a gente precisa em torno de 300 a 350 milímetros do plantio até a colheita. Então, nós tivemos situações esse ano que nós tivemos chuvas ali regulares durante o ciclo todo, e nós também tivemos situações em que a gente teve chuva ali até, não sei, nos primeiros 90 dias, né, do ciclo. E ainda assim a gente observou que ela fecha ciclo e a gente ainda pode esperar produtividade. Tá, então se ela precisa de 300, 350, quanto mais tarde, quanto mais luz e calor eu estiver dando para ela, talvez menor o ciclo. É possível plantar em pivô no cerrado
no inverno, por exemplo, onde eu tenho 0 gota de água e eu vou ter que complementar com água via pivô, por exemplo? Sim, lembrando, né? Nós temos uma planta de inverno. Carinata é uma planta de inverno. Então, a gente falou da época de semeadura para a região do Cerrado aqui, que seria em fevereiro. Pensando em temperatura, não seria final de fevereiro, né? Não seria a melhor janela para semear ela. Mas nós temos a questão das chuvas. Então, nós colocamos ela nesse ambiente aí, porque nós precisamos pegar esse volume de chuva. A Tamara falou em 300. Se eu tiver, e aí nós tivemos aí há 2 anos atrás, lavouras produzindo, né, seus 10 sacos aí de média com 150 milímetros de chuva, bom, quer dizer que ela, de novo, né, ela é resiliente e ela tolera. Então, nós poderíamos e deveríamos colocar ela mais no inverno, nas temperaturas mais amenas. E aí, por que eu não posso isso? Por causa da chuva. Quando eu vou para o pivô, bom, aí eu consigo então colocar ela numa temperatura melhor e aí garantir que ela tenha essa disponibilidade hídrica durante todo o ciclo. Quais são os pontos críticos aí que a gente tem visto, né, de disponibilidade hídrica, que a gente tem recomendado para o produtor? Lembrando, no G350 não podemos facilitar muito a vida dela. Ela não podemos facilitar, nós temos que desafiar ela que ela responde mais ainda. Então, os pontos críticos para a irrigação são 3. Estabelecimento, a elongação, que é onde ela está multiplicando, né, o volume celular ali muito maior. Então, esse é o segundo. E o terceiro é no enchimento de grão. Esses são pontos críticos que tem que ter disponibilidade de água, né? Como que eu faço, então, para garantir? Se eu tenho pivô, ok. Se não, eu tenho que entender o meu ambiente, quando que vai chover, até quando que vai chover, e aí adaptar a minha época de semeadura para que eu tenha esse volume de chuva, né? Ou essa lâmina de água, disponibilidade hídrica aí, pelo menos até o enchimento de grãos. Esse seria o cenário ideal para a gente ajustar a época de semeadura aí para essa região de Cerrado. Entendi. E a Tamara guarda alguns segredos aqui que agora dá pra gente entender. Tamara fica responsável por avaliar os híbridos pré-comerciais, o que tem de novo na prateleira aí. Vimos tudo isso, soubemos um pouco dos desafios, conhece um pouco do desafio do Brasil e do Paraguai. O que tem de novo vindo? O que a gente pode esperar pensando nesse manejo? Nós temos no Brasil hoje 9 ensaios de híbridos pré-comerciais e mais 2 ensaios no Paraguai. Então, a nossa intenção hoje é regionalizar o posicionamento dos nossos híbridos, né? Então, hoje no mercado a gente tem um híbrido que é a Nugest 350, que a gente posiciona ele desde o sul até as regiões de Cerrado. Então, com os ensaios de híbridos pré-comerciais, a gente busca os híbridos que melhor vão se adaptar em cada uma das regiões. O que a gente está buscando nesses híbridos? Para ambientes de cerrado, né, que o ciclo é uma restrição um pouco maior, né, principalmente uma redução de ciclo. Além disso, a gente quer diminuir um pouco o porte da cultura também, né, ter plantas um pouco mais baixas. E claro, né, sempre buscando, atrelado a tudo isso, buscando aumentar a produtividade e também o teor de óleo. Que lá no final, para o produtor, o que vai importar principalmente é o dinheiro que ele coloca no bolso, né. Outro ponto que a gente busca nesses ensaios de híbridos pré-comerciais também, né, é que devido à nossa dificuldade de manejo com plantas daninhas, a gente busca híbridos que são tolerantes a herbicidas. Como é no caso da canola, que a gente já tem os híbridos que são tolerantes às imidazolinonas. A gente busca isso para a carinata também. E também uma tolerância ao grupo químico das triazinas, pensando principalmente no manejo de soja no cerrado, né, na pós-emergência da cultura. Falando um pouco sobre outros protocolos de pesquisa, o que está em andamento, o que a gente, né, enquanto no Farm, está desenvolvendo, o que você pode compartilhar com o pessoal? Hoje a gente busca explorar o máximo que a gente pode da Nugest 350, que é o híbrido que a gente tem disponível. Então, para a gente poder posicionar esse híbrido, tanto na região sul como nas regiões de cerrado, a gente vem instalando experimentos, por exemplo, de população de plantas, para entender se nos 2 ambientes a população de plantas é a mesma.
épocas de semeadura, pensando justamente nisso que o Robson falou, né? Da disponibilidade hídrica ou, às vezes, de fugir de janela de geada, né? Isso dentro da área de fitotecnia. Além disso, né? Na nutrição de plantas, a gente está desenvolvendo a curva de extração e exportação de nutrientes esse ano. Então, com base nessa curva, a gente quer melhorar a nossa recomendação de adubação para o próximo ano, pensando justamente em otimizar o recurso que a gente coloca. Além disso, nós também temos os ensaios de proteção de plantas. E aí, o grande foco ali vai ser principalmente pensando em residual de herbicidas e nem pensando no que a gente pode usar durante o ciclo da cultura, né? Mas principalmente tentando entender se os herbicidas que a gente usa no cultivo da soja, que é o que vem antes, né? Ou às vezes do milho, enfim. Se a gente vai ter alguma interferência durante o ciclo da carinata. E também a gente vem buscando sempre alternativas para o manejo de folha larga, né? Então a gente vem testando herbicidas pós-emergentes ou herbicidas com residual, né? A gente vem fazendo esses testes para conseguir fazer um posicionamento. Pena que a gente está trabalhando sozinho nesse mercado, né? Até então a gente vem há alguns anos aí praticamente sozinho desenvolvendo, né, essas informações, né, nos ensaios que a Tamara traz, com os produtores, com os consultores, as empresas parceiras, né? É importante trazer em cada região de Azaí nós temos uma empresa parceira que faz esse fomento, distribui a semente, dá assistência, nós estamos sempre presentes lá. E aí a gente vem buscando realmente parcerias aí em universidades aí para a gente poder não só nós gerar as informações, né, Tamara? Tem algumas informações mais específicas. Eu queria até colocar uma novidade, né? Isso aconteceu recentemente no aniversário de 15 anos da Brascanola, Associação Brasileira dos Produtores de Canola, que agora a Carinata faz parte como uma comissão dentro da Associação dos Produtores de Canola. Então, ao invés de criar uma outra associação de Carinata, os produtores de canola abraçaram a Carinata e a gente tem recebido muito interesse deles, inclusive de nos apoiar com essas extensões de registros, essas extensões de bula. Então, assim, o produtor, né, tem reconhecido isso, né? A gente fica o agradecimento ao Brascanola e o convite para os produtores de Carinata também buscar informação, acessar o site deles e tá junto desse meio ecossistema que favorece muito. Mas a Tamara já me falou algumas coisas que a gente já não tá mais tão sozinho nesse mundo de pesquisa. Exatamente. E eu considero isso nem uma novidade, mas uma conquista, né? Uma conquista, primeiro, da gente estar junto com a Brascanola, e a segunda conquista é da gente ter uma parceria com a Exalc, e a Exalc conseguiu aprovar um protocolo na FAPESP, que hoje é um dos maiores órgãos financiadores de pesquisa no país, né? Então, a gente tem essa parceria, vai ser um trabalho gigantesco, de longa duração, é um trabalho de 3 anos, né? Que o pessoal vai fazer dentro da Exalc. A Exalc é hoje uma escola referência na área da agronomia, né? Então, para nós isso é muito importante e nos deixa muito felizes, né? O objetivo ali do pessoal é desenvolver uma escala de crescimento, né, para Carinata. Então, pra gente, justamente isso que a gente vem buscando até agora sozinhos, né? Agora a gente tem a parceria da Exalc para desenvolver essa escala de crescimento para nós conseguirmos posicionar dentro do Brasil as melhores épocas, o que a gente pode esperar da cultura. Eu acho que a gente tem que reconhecer também, né, os parceiros que a gente tem, os clientes, é claro, mas a Federal de Viçosa, que já fez ensaios com Carinata, a Embrapa Bioenergia, que já fez ensaios com Carinata, a Unesp, que já fez alguns ensaios de Carinata, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de Santa Maria, a gente tem um pós-graduando lá, né, um mestrando, tocando a vida dele, dedicando parte da carreira do conhecimento para fazer a dissertação dele com Carinata. O pós-doc na Exalc, como disse, onde mais me ajudam a Erechim, a Universidade de Erechim também está fazendo. E reconhecer também a SLC, né, que partiu, eles tiveram juntos a iniciativa, né, junto com a Exalc, de fazer esse projeto. Então,
Eles vão desenvolver ali diversas datas de semeadura, principalmente em ambientes de cerrado, né? E fornecer os dados ali para a Exalc para a gente conseguir construir isso tudo junto. E essa expressividade que tem aí nas publicações, a gente viu também no Simpósio Latino-Americano de Canola, né? Então, nós tivemos algumas publicações lá, né? A maioria delas de canola, mas nós tivemos também publicações aí de carinata. Então, a gente tem alguns trabalhos sendo publicados aí, né? Nossos também, mas de outras empresas, essas instituições citadas aí. Então, nós já temos aí alguma referência bibliográfica para a gente buscar e algo que está começando, mas sem dúvida nos próximos anos isso aí vai ter uma explosão de publicações aí, né? E um ponto muito interessante, né, que o pessoal da Exalc levantou, hoje a América do Sul é a principal produtora de carinata. No entanto, os principais trabalhos que nós temos publicados não são da América do Sul. Então, ter a parceria com as universidades, né, com certeza é muito importante para a gente começar a gerar a nossa própria informação. E a gente busca, né, e convida, né, todos os pesquisadores, as instituições de pesquisa aí, a, né, estar trocando, chamando a gente, né, para a gente poder conversar, direcionar também, a gente está pesquisando essa linha aqui, né, o que a gente pode, para não fazer trabalho e retrabalho. É importante, né, a gente validar, né, os resultados, mas deixar o convite aqui, né, para que a gente possa conversar e avançar aí. Acho que na própria gerar informação do vídeo a gente vai deixar os contatos aqui, meu, do Bota, da Tamara. Fica o convite para os professores, para os pesquisadores, estudantes que queiram conhecer um pouco mais da carinata. Trabalho tem um monte, eu acho que, como a Tamara falou, qualquer trabalho agora, né, é inédito e tem toda... Aí você vê uma FAPESP tão interessada também no projeto, eu acho que isso daí dá um ineditismo e um potencial de publicação, né? Que é o que move a academia, gigante. Com certeza. Pessoal, a gente falou então hoje sobre a rotação de cultura, como inserir a carinata dentro da rotação, sobre como utilizar como uma cultura de cobertura e qual que é o sistema produtivo, ou o que esperar de rentabilidade ou de posicionamento dela. Falamos muito dos benefícios, falamos, né, de como manejar ela, né, oportunidades, sobre pesquisa, sobre novidades que estão por vir. Então, agradeço todo mundo que esteve com a gente até agora, o Bota, a Tamara também. Fica o convite para assistir os outros 2 episódios e a gente está indo pro 4º episódio, que vai ser o último dessa série aqui. Um abraço e obrigado a todos.